Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e através desse vídeo eu venho relatar um pouco de como foi o meu processo de transplante capilar, hoje com 5 meses e 10 dias de resultado após o transplante. Vou falar um pouco como foi a forma de como fechar o procedimento, né? Pesquisas, melhores preços, técnicas, ao longo desse tempo que eu venho pesquisando, até a realização do procedimento e o dia a dia após esse transplante, né? Bom, inicialmente eu tinha o sonho de ter um cabelo melhor já há cerca de 15 anos, né? E comecei a pesquisar técnicas para melhorar isso há mais de 10 anos. Hoje estou com 40, então cerca de 30 anos já estava tendo entradas no cabelo aqui nessa parte. E decidi pesquisar sobre o que fazer para melhorar isso. Naquela época, né, muito se falava entre minoxidil, finasterida, shampoos, enfim, mas que não traziam o resultado esperado ou demoravam muito, dependia muito de pessoa para pessoa. E comecei a pesquisar outras técnicas, né? Nesse período vi muitas técnicas, desde transplante de faixa de cabelo muito invasivas, até procedimentos de transplantes na Turquia, né? O pessoal ia muito para a Turquia por causa dos preços mais em conta. Apesar das passagens serem caras, hospedagens, o preço do transplante ali valia a pena. E também já tinha esse procedimento no Brasil. Eu não sei precisar quando que entrou no Brasil, mas comecei a ver mais há cerca de uns 7 anos, né? E comecei a pesquisar bastante, achar interessante esse procedimento pelos resultados que estavam tendo. E cada vez mais a tecnologia muito rapidamente evoluiu e os resultados foram cada vez melhores, né? A gente pode perceber em vídeos, se a gente vê ao longo do tempo, resultados muito bons. Então, ali no ano 2020, 2021, início da pandemia ali, eu decidi que eu queria fazer e comecei a fazer orçamentos desses procedimentos. Eu lembro que o primeiro que eu peguei com a Stanley's Hair era cerca de 20 mil e pouco, no ano de 2021. 22 já tinha baixado para 15, 17. E em 23, quando eu fiz, eu fechei por 13 mil e alguma coisa, né? Parceladinho no cartão, enfim. Foi uma proposta que eu acreditei que não iria ficar melhor que isso, que o preço já estava muito bom, pela quantidade de serviço envolvido e procedimentos envolvidos. Tanto que nesse pacote que eu também fechei 18 sessões de mesoterapia, que eu vou explicar um pouquinho mais além do vídeo e como que eu fiz esse procedimento, que eu fiz junto à Stanley's Hair. Tá? Então, em setembro de 2023 eu fechei esse procedimento. Inicialmente, quando eu estava pesquisando, eu iria fazer em Balneário Camboriú, porque aqui em Porto Alegre ainda não tinha a clínica aberta. Então eu ia fazer em Balneário Camboriú. Quando eu fechei o pagamento, a pessoa que estava me atendendo, ela falou, não, abriu a clínica em Porto Alegre, você pode fazer em Porto Alegre. Para mim era muito mais fácil por causa dos deslocamentos da mesoterapia, que eu teria que fazer mês a mês esse procedimento. Então eu evitaria ir 18 vezes até Balneário Camboriú para realizar esse procedimento. Bom, fechei esse transplante. Como estava no início, foi super rápido de marcar o transplante, cerca aí de 20 a 30 dias eu já estava marcando para realizar o transplante, né? Assim que eu marquei o procedimento, né, me solicitaram para que uma semana antes do procedimento eu apresentasse alguns exames de sangue, liberação com um cardiologista ou clínico geral para que pudesse me avalizar que eu poderia fazer o transplante, assim como a sedação que é dada junto, e também alguns outros exames ali que eram necessários. Realizei os exames, enviei para eles na consulta pré-operatória, tudo certinho, me passaram algumas informações necessárias. Se eu não me engano, dia 27 de setembro, por aí, nessa data, eu sei que foi no final de setembro, fui até a clínica realizar o transplante. O horário estava marcado para 6 da manhã, porque como eu já havia pesquisado bem, esse é um transplante que ele é demorado, porque é retirado fio a fio, então haja paciência, né? Então já imaginei que 10 horas eu iria ficar sentadinho ali na cadeira, em posições incômodas, para a realização da extração e depois da implantação. Bom, então inicialmente é feito a raspagem do cabelo, se raspa todo o cabelo e se desenha a área doadora e a área receptora.
Esse procedimento se faz depois de raspar o cabelo, pois você tem uma noção melhor de onde é a área que mais tem o cabelo, que geralmente é aqui do lado, a área doadora geralmente é aqui do lado. E aí eu tinha 3 áreas receptoras, a frontal, coroa e a central. Tá? O que a médica me informou é que iria se fazer a área central apenas se sobrasse folículos, senão ela iria dar preferência à área frontal e à área de coroa. E foi o que foi feito. Foi feito coroa e área frontal, coroa e frontal. Então, aqui na área do meio, eu já tinha um pouco de cabelo. E como eu ia fazer a mesoterapia, elas me informaram que isso ia estimular o couro cabeludo a gerar fios mais fortes, né? Aquele fio que a gente sabe que cai, ele não cresce mais, por isso que é feito o transplante, né? Mas que como eu tinha fios de cabelo ali, ele iria dar uma tonificada nesses fios e foi o que aconteceu, né? Claro que sempre quando a gente vai fazer o transplante, a gente quer que tenha o máximo de folículos transplantados e comigo foi cerca de 3.800 fios de cabelos, folículos, cerca de 10.000 fios de cabelos transplantados. Então, hoje o resultado é esse, eu estou com 5 meses e 10 dias mais ou menos, tá? A área central aqui dá para ver que ela está um pouco ainda descoberta, né? A área de coroa tá bem fechada. Eu cortei o cabelo ontem, então aqui eu deixei ele bem baixo aqui, deixo um pouco mais de cabelo em cima. Então a área frontal e coroa aqui fechou bem. Aqui ainda como eu tô na 5ª sessão de meso, tá melhorando aos poucos. Fui para casa, né? Então depois dessas 10 horas de transplante. E aí a gente tem que solicitar para que alguém busque a gente na clínica ou que a gente vá de Uber, seja qual o transporte que for, porque a sedação que é nos dada durante o procedimento pode dar alguma alteração aí de atenção, né? Porque são sedativos, né, que são dados. Bom, durante o transplante, iniciou fazendo a retirada dos folículos da parte, primeiro da parte de trás, depois das laterais, né? E eram 2, a médica e uma enfermeira, que estavam trabalhando sobre a minha cabeça para a retirada desses folículos e outras 3 enfermeiras fazendo a separação dos fios, né? Ela faz ali a qualificação dos fios para que se tenha algum fio que não possa ser implantado, alguma coisa assim. E aí, feita essa retirada, demorou cerca aí, eu acho que de 3, 4 horas mais ou menos, né? Tem algumas posições que são um pouco incômodas, não vou mentir, mas nada que a gente não aguente ali, bem tranquilo. A implantação foi bem tranquila porque a posição daí fica de barriga para cima, deitado ali, confortável, não tem problema nenhum. Algumas pessoas até dormem durante esse procedimento, eu não dormi, fiquei conversando com as meninas lá, porque simplesmente não conseguia dormir. E foi bem tranquilo. Finalizou o procedimento por volta de 4h30, 5 horas da tarde, acho que umas 5 horas. Aí foi feito ali todo o curativo na cabeça, né? Fazem toda a volta em cima, na área doadora, na área receptora, para que proteja bem. E depois de 3 dias, retornar à clínica, né? Para que faça a retirada desse curativo. Eles me deram a opção de fazer em casa, se caso fosse diferente, eles me ensinariam e tal, mas não houve a necessidade porque como eu moro perto, eu mesmo consegui fazer, eu consegui mesmo ir até o local da retirada e foi super tranquilo. Então, assim, os 3 primeiros dias para dormir, foi dado alguns remédios para caso eu sentisse dor, não senti nada de dor. Os 3 primeiros dias foram muito tranquilos, porque como tinha um curativo, eu conseguia dormir de qualquer forma. Podia me virar, deitar, tranquilo. Quando eu retirei o curativo, no 3º dia, aí para dormir já era um pouquinho mais complicado, tá? Então fui até a clínica, elas retiraram, cerca de meia hora retiraram, limpinho, deu para ver bem a área doadora, né? E para dormir os 7 dias próximos, que eu tinha que ficar num grau meio de 45, assim, meio deitado, meio sentado, isso aí incomodou bastante, tá? Isso aí foi bem ruim para dormir, mas eu também, quando eu tomei a decisão, já estava certo que isso seria um empecilho, mas como eu queria muito, isso não passaria rápido e realmente passou, tá? Então foi-se os meses, né? Fiz a minha primeira mesoterapia depois de 1 mês, já o cabelo iniciando a cair, né? Ficava só micro pelinhos assim. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. E primeiro e segundo mês, no segundo mês eu meio que me desesperei,
porque já não tinha mais cabelo, não tinha nada, tava bem careca assim, com meia dúzia de fiozinho espetado, e eu assim, meu Deus, o procedimento não deu certo, né? E então na segunda meso eu ainda brinquei com a enfermeira da Stanley de Porto Alegre, meu Deus, não tá dando certo. Ela, calma, calma, isso todo mundo fala, depois acontece, né? Terceiro mês em diante começou a nascer cabelo, começou a vir o cabelo, porque quando a gente faz o transplante, aquele cabelo transplantado ele vai cair até o segundo, terceiro mês ele vai cair. Por isso que dá essa sensação de que o procedimento deu errado. Mas aí, já no terceiro mês começou a vir. Quarto mês, quando eu fui lá fazer a quarta sessão de meso, elas se surpreenderam com o resultado e me falaram, olha, esse resultado que você está agora, até no quinto mês, já que eu cortei o cabelo também, ele é um resultado que se acontece lá mais à frente, né, com 6 meses, 7 meses. Eu acredito muito também que por eu estar fazendo a mesoterapia todos os meses, né, isso possa ter ajudado. Falar um pouquinho aqui sobre a meso, né, que eu faço mensalmente durante 18 meses, pode-se continuar depois. O que é a meso? Nada mais é do que finasterida, minoxidil e algumas vitaminas que são injetadas diretamente no couro cabeludo, cerca de 40, 50 injeçõezinhas, microinjeçõezinhas que são inseridas ali no couro cabeludo e que estimulam o crescimento e fortalecimento do fio de cabelo, né? Também, assim, o pessoal quando vê falar sobre a mesoterapia se apavora porque é a agulhada na cabeça que toma, mas não dói. Ainda mais nos primeiros meses ela não dói, porque a nossa cabeça, como ela está se recuperando ainda do transplante, ela não está sensível. A gente não nem quando bota a mão assim na cabeça, tu não sente muito o couro cabeludo, assim, até estranho, parece que está anestesiado, parece que fica anestesiado durante um bom tempo. Na verdade, como machucou muito ali as terminações nervosas, ela perde essa sensibilidade durante um bom tempo, depois vai começando a voltar, tá? Em alguns momentos, quando está fora dessa área que faz a meso, né? A agulha pega fora dessa área, dói um pouco. Só que o que me alegrou muito, que me deixou muito feliz agora no último procedimento que eu fiz de mesoterapia no quinto mês, foi que a enfermeira estava usando um aparelhinho chamado Viber. Ele é um vibradorzinho pequenininho que bota junto com a agulha. Vou deixar uma foto aqui. E ele engana o nosso cérebro em relação à dor. Então a gente está esperando uma dor no lugar e ela bota a agulha, não sente nada. Ou seja, meu quinto mês foi o mês que eu não senti nada de dor. Funcionou muito bem. Espero agora que só fazer meso, porque ainda tenho 13 meses de meso pela frente, fazer com esse aparelho, porque ele ajuda muito. Vamos lá, falando um pouquinho, tentar deixar esse vídeo mais curto possível, falando um pouquinho sobre os problemas que eu tive, que não foram nada graves, tá? E que foram por culpa minha. Tá? Inicialmente, ali depois do transplante até o primeiro mês, ele fica um monte de carocinho referente à cicatrização da área douradora. Eu vinha muitas vezes e coçava, por mais que a orientação dos médicos, da médica, né, foi para que não fizesse isso, eu cocei e aí muitas vezes sangrou e deu uma foliculite, tá? Essa foliculite deu uma pequena avançada para não sei dizer o nome correto, se foi infecção, o que foi, que criou umas bolinhas que eu tive que tomar um medicamento anti-inflamatório, deu uma inflamaçãozinha na verdade, anti-inflamatório, e que também melhorou depois, mas isso foi por culpa minha, por eu não aguentar e ficar ali coçando, porque incomoda, às vezes dá uma coçadinha e em vez de só passar a mão, não, eu passava a unha e aí acabou abrindo esses pequenos pontinhos ali na cabeça. Então esse foi meu único problema que eu tive, né? Eu vejo muitos relatos de pessoas que, porque eu tô no quinto mês e eu não tenho nem a metade da tua evolução. Cada organismo é um organismo diferente, a gente tem que ter um pouco de paciência. E isso foi que me chamou a atenção quando eu fechei o contrato com a Stanley, né? Eles me garantiram que se caso eu não tivesse resultado no meu transplante, eu poderia pedir meu dinheiro de volta. Então isso estava colocado muito bem claro em contrato, né? Que se um outro médico avaliasse que não deu certo o transplante, que não teve o resultado desejado, eles entregariam o dinheiro totalmente integral do que eu havia pago. Então isso me deu uma segurança também, até pela Stanley estar aí no Brasil inteiro, está bem capilarizada, e isso foi bem importante para que eu pudesse fechar com eles. Bom, sobre valores, tá?
Como eu falei, eu fechei por 13 mil e alguma coisa, fiz em 12 vezes e o pacote de mesoterapia veio junto, tá? Lá na Stanley eles vendem alguns produtos com a marca própria deles, né, que são aquelas águas termais para refrescar a cabeça, que é muito interessante, tá? Assim que a gente faz transplante dá vontade de coçar ou no calor, e aquela água termal, ela é muito legal porque ela refresca o couro cabeludo, te alivia. Só que não precisa comprar da marca que eles vendem, porque a marca deles própria, o kitzinho deles é um pouquinho mais caro, não há necessidade, dá para comprar em farmácia e é super tranquilo de aplicar e achar esses produtos também. Uma outra coisa que foi me passado foi uma manipulação de finasterida e minoxidil em cápsula, então eu tomo todos os dias, isso é sagrado, eu não esqueço de manhã, eu sempre tomo uma cápsula de cada, eu acho que isso, acredito que isso ajuda também. Cresce um pouco mais de pelo. Bom, um ponto que todo homem ele levanta quando ele quer fazer o transplante ou usar pós o uso do medicamento, né? É em questão usar minoxidil e finasterida por causa da relação de impotência sexual, tá? Vou ser bem claro aqui para vocês, não tive esse problema. Muita gente me assustou no começo que eu poderia ter isso, não tive problema nenhum, tá? Isso está mais na cabeça e no popular aí que acaba atrapalhando um pouco as pessoas em relação a tomar esses medicamentos que vão auxiliar depois no resultado muito mais rápido, tá? Vou deixar aqui um panorama, aqui a área doadora, como que ela está hoje. Aqui é a área receptora. A gente pode ver que aqui tem menos volume de cabelo, já tinha, e aqui tem mais. Uma coisa que eu notei que aqui ficou um cabelo mais escuro do que aqui, mas isso vai emparelhar ao longo do tempo, ele vai dando uma emparelhada, tá? Eu uso uma cera mate, que essa cera ela dá uma esbranquiçada no cabelo e acaba deixando ele mais padrão. Então aqui no vídeo dá para ver um pouco mais essa diferença, né? Mas no dia a dia não se percebe muito não, tá bom? Eu fico à disposição, quem tiver dúvidas e quiser me contactar, vou deixar meu celular aqui embaixo, pode entrar em contato, respondo assim que der todo mundo. Obrigado pela atenção de todos, até mais.